Série de mensagens a respeito da família aqui na nossa igreja. Todo ano, no mês de maio, nós dedicamos o mês de maio até o Dia dos Pais, Dia do Pai, né? Em junho a gente dedica esse período para falar a respeito da família. Lógico que a gente sempre fala a respeito da família porque isso é importantíssimo, mas a gente tira todo ano esse período para estar falando a respeito da família. E na primeira semana de maio, o pastor Cláudio trouxe uma mensagem para a gente em 1 Samuel capítulo 30. E ele aqui nos primeiros versículos de 1 Samuel capítulo 30, eu acredito que ele foi mais ou menos até o versículo 20, ele deixou claro aqui para a gente que o Senhor quer que a gente lute pelas nossas famílias, que a gente não desista da nossa família. A gente viu aqui uma situação onde Davi, depois de voltar de uma série de lutas, na verdade não só uma série de lutas, Davi ele tinha saído com 600 dos seus homens, soldados, para fazer algumas alianças, para tentar trazer paz na região. Na verdade, alianças que não agradariam o coração de Deus, se nós olharmos bem, porque eles estavam tentando fazer aliança com os filisteus, que eram os maiores inimigos da terra, e com certeza isso não agradaria o coração de Deus, esse tipo de aliança. E eles voltam. E a gente vê nessa primeira parte, quando o pastor Cláudio pregou aqui, que os amalequitas invadiram a cidade onde eles viviam, e aqui eles destruíram toda a cidade, levaram todas as crianças e todas as mulheres, como escravos. E quando Davi então chega com seus homens a essa região, ele encontra essa situação de devastação, um momento de grande tristeza, um dos homens que haviam saído por um período de tempo e guerreado, quando voltam para sua casa esperando encontrar seus filhos, a sua esposa, a sua casa, encontram uma destruição e sabem que agora Davi imediatamente convoca os homens a se levantar e a continuar a viagem para trazer de volta a sua família. E a gente viu pela história que Davi foi então ao encontro dos amalequistas, venceu com o Senhor, ele venceu com o Senhor. Aqui nessa passagem o pastor Cláudio deixou bem claro que é importante que a gente lute pela nossa família, buscando a face do Senhor Jesus. Foi o que Davi fez aqui, ele falou, ele disse, vamos atrás, mas ele foi, antes de sair para a guerra, antes de iniciar uma batalha, a primeira coisa que ele fez aqui, deixou claro para a gente, é que o que a gente precisa e a melhor estratégia que a gente pode ter numa batalha é buscar a sabedoria do Senhor, é buscar o conselho do Senhor, e ele fez isso. Ele vence a batalha, ele traz de volta toda a sua família, ele recupera os seus pertences. E aí a gente chega agora no versículo 21, que é onde eu vou começar a trabalhar. Na verdade, eu já tinha preparado uma série de mensagens, mas quando o pastor Cláudio ministrou essa passagem, conforme ele ministrava essa passagem, eu li o restante da passagem, e eu falei assim, nossa, mas tem muita coisa preciosa nesse capítulo, eu vou dar continuidade na mensagem dele. Eu queria entrar na segunda parte desse capítulo aqui, porque eu acho que tem algo importante para as nossas famílias aqui, depois desse acontecido. Então, aprendemos que nós devemos lutar e nunca desistir da nossa família, e fazendo isso com o conselho do Senhor, fazendo isso na sabedoria do Senhor, na dependência do Senhor. E aí agora a gente chega numa situação em que eles voltaram, eles trouxeram suas famílias de volta, eles trouxeram o despojo da guerra aqui, e acontece uma situação interessante. E diante dessa situação agora, que a gente vai ler a partir do versículo 21 até o versículo 31, eu pude ver aqui que essa passagem mais uma vez trata do relacionamento de família. E eu queria hoje deixar com você essa mensagem. Nós precisamos estender a misericórdia aos nossos familiares. E nós vamos ver nessa passagem. Muitas vezes a gente pensa na família numa coisa muito próxima, muito fechada, pai, mãe e filho. De fato, esse é o fundamento da família. Mas a família ela vai além somente da minha esposa e dos meus filhos. A família estende. Até alguns irmãos estão sendo abençoados. Gersi vai receber o sogro na semana que vem. Estou sabendo, coisa boa, né? O Daniel está orando para o sogro dele voltar logo, não é verdade, Daniel? A sogra que assim deixou para trás. Não o sogro. Sogro e sogra é uma bênção, não é verdade? A minha é. Meus sogros são uma bênção.
Então, a nossa família vai além somente daqueles que estão, né, dentro da nossa casa, dentro das nossas quatro paredes. Né? A nossa família se estende. E nós, como igreja, somos uma família, a família de Deus também. E nós temos que lembrar, então, que quando a gente aprende a respeito, né, do viver em família, isso inclui a nossa família imediata, a nossa família próxima, a nossa família igreja. E eu acho que essa passagem vai ensinar alguma coisa para a gente. Né? E o ponto principal da minha mensagem hoje é se estenda a misericórdia à sua família. Nós precisamos aprender a ser misericordioso dentro da nossa família. Vamos ler então essa passagem que está aqui a partir do versículo 21. A palavra diz assim: chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não o puderam, que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus, os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vá-se embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que descreram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem e receberão partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo do inimigo do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, de Negueb e de Jatir, aos de Aroer, aos de Sinmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jarameleitas e as cidades dos Quineus, aos de Orna, aos de Borossã, aos de Ataque, aos de Hebron e a todos os lugares que andaram Davi, eles e os seus homens. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, uma palavra rica, uma palavra poderosa, uma palavra transformadora, uma palavra que tem vida, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós contamos, Senhor, Pai querido, com a presença do Espírito Santo de Deus para ministrar aos nossos corações. Porque a Tua palavra diz que é Ele que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, Senhor, eu posso pregar aqui com eloquência, posso pregar com sabedoria, Senhor, Pai querido, mas eu não tenho o poder de convencer ninguém. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu hoje conto com a Tua presença aqui para trazer convicção ao coração dos homens e mulheres que me escutam. Faça a Tua obra neste lugar, Deus Pai. Ajuda-me, Senhor, Pai querido, porque como vaso fraco, Senhor, sou limitado, mas esta palavra que hoje ministramos, ela não tem limites. Fala aos nossos corações, Senhor, Pai querido, que essa semente, Senhor, venha gerar vida, consolo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que hoje haja libertação neste lugar, que hoje haja salvação para o louvor, honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente, quando começa essa passagem, a gente vê que ela se inicia aqui nessa segunda parte desse capítulo, lembrando aquelas pessoas que estavam cansadas. O pastor Cláudio citou esse grupo de pessoas. E quando eles chegaram na cidade, viram essa cidade destruída, Davi tomou aquela decisão de buscar o Senhor, de sair para recuperar a sua família de volta. Mas tinha um grupo de homens, desses 600 homens, não, um terço desses homens, 200 homens, eles estavam cansados demais. E eles não podiam seguir. A gente não sabe exatamente o que estava no coração desses homens, o que pode ter causado esse cansaço. Podia ter sido um cansaço físico, podia ter sido um medo diante da situação que agora estava acontecendo, podia ser um desfalecimento do coração diante de toda a situação que eles encontraram na hora que eles voltaram. A gente não tem um detalhe específico do que passou no coração de cada um desses homens que ficaram para trás. O que a gente sabe é que um grupo de pessoas cansadas ficou para trás.
E é interessante nessa passagem a gente perceber que aqui a gente está falando de uma família. E no meio da família sempre vai haver gente cansada. Gente que às vezes trabalhou bastante, gente que se dedicou por um tempo, mas num momento da sua vida, num período da sua vida, às vezes se enfraquece, às vezes se cansa. E a gente precisa, como família, entender esses períodos na vida dessas pessoas e estender a misericórdia à vida dessas pessoas. Por mais forte que seja um guerreiro, por mais forte que o irmão seja, todo guerreiro forte, em algum momento da sua vida, vai se cansar. Vai talvez se desanimar. Não vai estar pronto para continuar lutando. E ele precisa da misericórdia da sua família para que ele possa voltar a servir com alegria e com vigor novamente. Por isso eu acho que essa passagem hoje ela começa a falar com a gente de uma maneira especial, porque eu acredito que aqui nessa igreja, apesar de saber que aqui existem homens de muita fé, que de verdade amam a Deus, e quando eu falo homens, eu falo de homens e mulheres, eu acredito que aqui nós temos pessoas que de fato amam o Senhor, que seguem o Senhor, pessoas maduras, mas que se cansam às vezes. Que passam por período de desânimo, passam por período de fraqueza nas suas vidas. E muitas vezes, quando uma pessoa como essa, que era uma pessoa vibrante, guerreira, ativa, passa por esse momento de vida, às vezes por imaturidade nossa, a gente olha para essa pessoa e a gente começa a dizer: está se desviando do Senhor, já não quer mais saber de Deus. Não, e a gente precisa aprender a olhar para a vida das pessoas, se a gente olhar com honestidade para a nossa própria vida, porque todos nós podemos passar por isso, e eu acredito que todos nós talvez já passamos por isso. E nós precisamos aprender a estender misericórdia a essas pessoas. A palavra de Deus diz para a gente em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, inclusive para o descanso. E às vezes a gente não é paciente um com o outro para esperar esse momento de repouso que ele precisa para buscar de novo a energia, para buscar a alegria, para buscar as forças novamente para continuar essa batalha. E a gente não permite esses irmãos parar e descansar. E a gente começa a usar de acusação e dizer: está em pecado. Às vezes passamos por circunstâncias das nossas vidas que de fato minam as nossas forças. Como eu disse, eu não sei o que possa ter passado no coração desses homens, mas a palavra de Deus mostra para a gente que, na verdade, no Espírito a gente está pronto. Mateus 26:41 ele diz: o Espírito de fato está disposto, mas a carne é fraca. Gente espiritualmente forte se cansa, porque gente espiritualmente forte carrega um corpo que se enfraquece de tempo em tempo. E a gente precisa se lembrar desses momentos para que a gente possa usar de misericórdia com as nossas famílias. Mães. Na semana passada nós celebramos o Dia das Mães e nós falamos aqui se existe um papel exercido no meio dessa humanidade que representa bem aquilo que Jesus fez para nós, o papel de Jesus como servo, é a mãe. Mãe está sempre disposta a servir, mas chega um momento que mãe cansa também. Lembra como eu terminei a minha pregação na semana passada? A gente estava falando de coisas que as mães precisam receber, e a última coisa que eu disse para os irmãos é que a mãe precisa também do nosso perdão, porque mãe não é perfeita. Mãe cansa. Pai cansa. E olha, pais, aqui os filhos saíram para suas classes, porque os jovens ficaram aqui e pagam contas, Os nossos filhos também se cansam. E a gente precisa aprender a perceber esses momentos de fraqueza, esses momentos de dificuldade que os nossos amados estão vivendo, para que a gente possa, nesse momento, dar suporte a eles e estender a misericórdia. Volta comigo no versículo 21. Olha que interessante aqui, no final desse versículo. Quando Davi encontra com esses homens que ficaram para trás, que não saíram para guerrear, ficaram sentados lá na beira do rio, olha o que Davi fez na hora que ele se aproximou destes. O saudou cordialmente. A gente precisa
usar de misericórdia, de cordialidade com aqueles que estão cansados. E muitas vezes a gente acaba impondo ainda na vida dessas pessoas que estão cansadas ainda um peso maior, e aí com essa expectativa que às vezes a gente tem dessas pessoas que, né, às vezes são pessoas fortes, que são trabalhadoras, são dispostas, e quando a gente vê naquela situação assim, a gente fala, mas como uma pessoa forte dessa, uma pessoa madura como essa, uma pessoa tão vibrante como essa, pode estar numa situação dessa? A gente não consegue aceitar, a gente, na verdade, começa a cobrar dessa pessoa, e porque essa pessoa já não tem mais força, ela começa a se sentir culpada. E a gente, em vez de estender a misericórdia, a gente começa a encher o coração dessa pessoa que a gente ama tanto de culpa. A gente começa a carregar a vida dessa pessoa de culpa, onde essa pessoa agora, que já está cansada, está passando por essa situação de fraqueza, ainda agora começa a encher o seu coração de culpa, e culpa começa a trazer dúvida, culpa começa a trazer medo, e essa pessoa fala assim, será mesmo que eu estou com Deus? Será mesmo que eu creio em Deus? Será mesmo que eu ando com Deus? Nós precisamos cuidar daqueles que estão cansados com muito cuidado, com muita cordialidade, com muito amor, com muita misericórdia. Muitos casamentos acabam por causa disso. Porque a gente não consegue identificar no nosso cônjuge esse momento de fraqueza e de cansaço. E a gente não estende a misericórdia e a graça que ele precisa receber naquele momento, e a gente começa a colocar mais pressão, chega um ponto onde, infelizmente, muita coisa acaba. Na semana passada, muitos de nós aqui recebemos uma notícia muito triste de uma mãe que se suicidou. Gente que a gente conhecia. Uma pessoa que chega ao ponto, é uma pessoa cansada. Uma pessoa deprimida, uma pessoa que está sofrendo uma pressão muito grande e talvez não estou dizendo que essa seja a razão do que aconteceu, mas é bom a gente lembrar que isso acontece, e muitas vezes a pessoa chega nessa situação porque o sentimento de culpa é tão grande, o cansaço é tão grande que a única maneira de eu descansar é acabar com a minha vida neste momento. Como família, nós devemos estender misericórdia uns aos outros. Como eu disse, eu não sei o que passou no coração desses homens. Talvez alguns tiveram medo de fracassar nessa viagem. Quando eles olharam para o tamanho do problema que estava diante deles, eles se sentiam fracos demais para lutar. Talvez fosse difícil para eles enfrentar essa situação. O medo paralisa, gente. Aliás, o ponto da minha mensagem hoje não é falar de medo, mas eu queria trazer algumas coisas, porque o medo, quando o medo cresce na nossa vida, existe um problema de balanço na nossa vida, existe um desequilíbrio. O medo, ele é fruto do desequilíbrio na nossa vida, porque o medo, ele é exatamente o oposto da fé. E se hoje nós estamos reunidos aqui para cultuar o nome do Senhor Jesus, é sinal, pelo menos, de que você acredita em Deus. Se você não acredita em Deus, você talvez possa estar buscando a Deus. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que hoje estão aqui são pessoas de fé, pessoas que creem em Deus. Quando o medo começa a tomar conta do nosso coração, é sinal que a nossa fé está fraca, porque a fé vence o medo. A fé não vence o medo. Eu até escrevi aqui algumas frases interessantes que eu posso tirar das histórias bíblicas que mostram para a gente como a fé vence o medo. Eu escrevi aqui: o medo torna cada inimigo um gigante, a fé mata o gigante. Lembrando de Davi, o que ele fez com o seu gigante. Outra frase que eu escrevi é que o medo faz cada caminho uma montanha, mas nós aprendemos na palavra de Deus que a fé, ela nivela, ela move montanhas. O medo, ela vai fazer os nossos pés pesados, mas a fé muitas vezes vai trazer aquelas asas rápidas que nós precisamos para voar. O medo pode fazer esse rio de Besor, esse riacho de Besor, parecer um rio torrencial, mas a fé faz com que a gente atravesse o rio, nem que seja nada, se for preciso. O medo torna cada árvore numa floresta, a fé limpa a floresta uma árvore de cada vez.
O medo torna um obstáculo intransponível. A fé obedece à vontade de Deus e derruba os obstáculos. O medo olha para a força do inimigo, a fé olha para a promessa de Deus. O medo diz, nós não podemos fazer isso. A fé diz, pela graça de Deus, para a glória de Cristo, de acordo com a vontade de Deus. Amém. Aqui comigo no versículo 22. O versículo 22 diz, então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e o seu filho e se vai embora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Punir uma pessoa cansada é fruto de um coração mau. Aqui. Punir gente cansada porque está cansada, punir gente enfraquecida porque está se sentindo fraco naquele momento, é fruto de um coração mau. E eu gosto que ele usa a palavra Belial. Como tem sido os seus relacionamentos dentro da sua família? Qual tem sido a nossa reação quando a gente encontra com alguém da nossa família que está vivendo essa situação, que ficou para trás, que não foi adiante, que não teve coragem de enfrentar uma luta? Qual tem sido a nossa reação com pessoas que nós temos na família assim? Eu tenho certeza que tem muitas famílias, todos nós vamos encontrar pessoas assim nas nossas famílias. Qual tem sido a nossa reação? Se a nossa reação tem parecida como a desses homens aqui, que disseram, não divide nada com eles não dá, sabe uma coisa, manda esse povo que ficou para trás e ir embora, eu quero ir bem longe de mim. Isso é fruto do coração mau. E olha, eu vou dizer uma coisa, não é fruto do Espírito na nossa vida. A palavra de Deus fala lá em Gálatas, capítulo 5, o fruto do Espírito, ele traz benignidade aos nossos corações. Traz amor, longanimidade, paciência, domínio próprio. Coração mau é um coração egoísta. Olha o que ele diz, não daremos. Coração mau é um coração individualista, ele não quer repartir o que ele tem, ele não tem misericórdia. Olha, ele diz, vai embora, vai embora. Isso é fruto de um coração mau. Quantas famílias já tiveram que enfrentar uma situação, às vezes, de um rapaz ou uma moça nova que antes, do tempo certo, vive uma gravidez, e às vezes acontece, principalmente em famílias evangélicas, quando isso acontece, talvez por querer guardar uma capa de santidade, de espiritualidade, não, como é que minha filha ou meu filho podia ter feito uma coisa dessa, e a gente age totalmente sem misericórdia, de uma maneira completamente contra a palavra. É verdade, aconteceu alguma coisa que não devia ter acontecido, mas agora não deve acontecer duas coisas que não devem acontecer, e aí esses pais abandonam seus filhos. Não, olha, já que você errou, já que você pisou na bola, já que você desistiu de você, fruto de um coração mau. Na nossa igreja nós temos aqui um bom exemplo disso. O irmão Paulo e a irmã Dina, passando uma situação, todo mundo conhece, o menino deles que caiu nas drogas, cometeu um crime, foi preso. Os pais não desistiram, não. Eles não foram coniventes com ele. O menino tentou fugir da justiça e a própria mãe e o próprio pai foram atrás da polícia e falaram, não, está aqui, meu filho está aqui, leva, ele tem que pagar de uma maneira justa pelo que ele fez, mas nós não desistimos dos nossos filhos. Está presente, está orando, não desistiu, porque é isso que Deus espera de nós.
que a gente cuide da nossa família, que a gente não desista da nossa família, que a gente estenda a misericórdia e a graça, porque se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, hoje nós não estaríamos aqui louvando o nome do Senhor, dizendo assim: ah, Senhor, eu te amo, eu me sinto amado, meu Senhor Jesus, ah, um dia eu espero estar contigo, porque ninguém de nós aqui merecia. Ninguém. Ninguém. E por que a gente não estende a mesma graça que nós recebemos do Senhor àqueles que nós amamos, àqueles que estão próximos de nós? Mas o coração de uma pessoa crente, o coração de um homem segundo o coração de Deus, não é à toa que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Eu tinha muita dificuldade quando eu era um novo convertido, lendo as histórias e as coisas que tinham acontecido na vida de Davi, entender por que ele era chamado homem segundo o coração de Deus, porque esse homem aprontou. Se teve um caboclo que aprontou na Bíblia, foi Davi. Mas Deus chama ele de homem segundo o seu coração. E aí, com a maturidade, eu conhecendo mais Davi, eu fui vendo características, né, do porquê que Deus chamava esse homem de homem segundo o seu coração. Olha aqui, a prova de que o coração dele era como o coração de Deus. Versículo 23. Aqui nós temos, versículo 23, a primeira parte do versículo 24, duas coisas que mostram de que nós somos de fato cristãos verdadeiros. É o que faz a diferença na nossa vida das pessoas que não têm Cristo na sua vida. A primeira delas, lê o versículo 23 comigo lá. 23. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós havia. Presta atenção nessas coisas. Primeiro, ele falou: olha, gente que está pensando desse jeito, querendo mandar embora e não dividir as coisas, é gente má. Mas ainda assim ele chamou essa turma de irmão aqui. Meus irmãos, não faça assim. Olha o coração cheio de misericórdia. Não é o que nós estamos falando aqui? Estender as misericórdias, até para os maus. Às vezes tem gente ruim no meio da nossa família. Eu fui muito presenteado por Deus, né? Eu tenho uma família maravilhosa. Graças a Deus, né? Mas tem família aí, tem gente ruim na família. Mas é a tua família. Isso é o teu coração. Às vezes tem gente ruim na igreja, mas é a tua família. Mas se o teu coração for como o coração de Deus, como eu disse, ele não vai olhar para aquilo que ela merece, mas por aquilo que ela pode dar, a graça e a misericórdia, e vai dizer: meus irmãos. E olha aqui, a primeira prova de que o coração dele era como o coração de Deus. Ele começa a perceber que tudo que ele tem porque quem deu a ele foi Deus. Meu querido, se você hoje é uma pessoa próspera, você é próspero porque Deus te fez assim. Amém. É verdade, querido, a palavra nos chama a trabalhar, e quem trabalha prospera. Tem gente que não acredita em Deus e é próspero. Mas até quem não acredita em Deus e é próspero porque Deus permitiu. Porque tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Ele pode não reconhecer, mas você que acredita em Deus precisa reconhecer isso, meu irmão. E era o coração de Davi. Ele entendia que se Deus havia entregado agora aquela família de volta, tinha entregado nas mãos deles aqueles despojos, aquelas riquezas naquela batalha, aquilo foi entregue nas mãos deles, foi porque Deus lhe havia entregado. Então, se foi Deus que me entregou, se foi Deus que trouxe isso para mim, eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso dividir. Deus não é só meu. Aliás, o maior problema da nação de Israel, sabe qual foi o maior problema da nação de Israel? O porquê que a nação de Israel sofre até os dias de hoje com perseguição? Foi eles acharem que porque era um povo escolhido de Deus, eles tinham que guardar Deus para eles e não dividir com mais ninguém. Eles fecharam. É meu e não dou para ninguém. Deus teve que levar eles a sofrer muito para que eles pudessem abrir mão e estender Deus para outras pessoas, porque Deus queria usar a nação de Israel para que todas as nações da terra fossem abençoadas. Foi essa promessa que ele fez lá em Gênesis capítulo 12 para Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Mas eles disseram: nós somos o povo escolhido, o povo abençoado, é meu. E está cheio de crente agindo assim: poxa, agora eu conheço Jesus, eu sou melhor que o outro que não conhece Jesus. Eu vou na igreja? Que você não vai na igreja.
Ah, com você eu trato. Você é crente, o outro não é crente, eu não trato com ele. Estenda misericórdia da tua família. O princípio do versículo 24, lê comigo, a palavra de Deus diz: quem vos diria ouvidos nisso? Quem vos daria, desculpa, eu estou ficando meio ruim das vistas, acho que vou precisar de óculos. É a idade, é a idade. Já paguei muita conta. Ontem a gente teve um aniversário, a gente fez um pequeno culto lá em Mount Grant, e estava a luz meio fraca assim, e chegou a hora de eu ministrar, e eu olhava para dentro da Bíblia e não via nada, não via nada. Tem uma senhora lá da igreja, ela falou: quer meu óculos emprestado? Eu botei assim, tudo visível, claro. Ela falou: pastor, sua vista está ruim mesmo, porque meu óculos tem 5 graus. Eu estou desesperado. Desse jeito. Versículo 24. Quem vos daria ouvidos nisso? Por quê? Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. A segunda característica que eu vejo de uma pessoa que tem um coração verdadeiro, um coração cristão verdadeiro, é que ele está pronto para mostrar misericórdia e dividir o que ele tem com a sua família. Você vê aqui que ele a princípio, ele percebe que tudo foi Deus que deu, e depois que ele entende que Deus deu tudo da mão dele, ele precisa dividir aquilo que Deus deu com ele. A gente não pode guardar só para a gente o que Deus fez por nós. E isso inclui a salvação e a graça, querido. Hoje em dia, infelizmente, a gente está dependendo de fazer evangelismo e falar de Jesus para as pessoas nos eventos evangelísticos que a igreja realiza. Quando a gente faz lá uma atividade no parque, aí todo mundo vai lá, a gente senta lá, que tem alguém lá pregando, né? Ou a gente pensa assim: não, eu vou dar de presente um CD para uma pessoa ouvir um evangelista, uma palestra. Não, mas você precisa compartilhar a sua vida, você precisa compartilhar o seu testemunho, senão você está fazendo exatamente como esses outros homens. Você não está dividindo da riqueza que você recebeu. E olha, eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz que quem encontrou a salvação não encontra riqueza e tesouro maior. Se você pensa que a gente está falando só de dividir de coisas financeiras aqui, não, nós precisamos, aqui a palavra está falando de coisas materiais, de dividir aquilo que eles receberam, mas eu quero lembrar você, meu irmão, que você recebeu algo que é muito mais precioso do que o ouro e a prata, que é a salvação em Cristo Jesus. E a gente precisa dividir isso com os outros. Ou a gente vai ficar só guardando para a gente? A maioria de nós aqui, pelo menos, trabalha com mais de uma ou duas pessoas. Alguns de nós aqui já trabalham há anos com essas pessoas. Você já alguma vez na sua vida parou um pouco para compartilhar? Muita gente fala: mas pastor, vai que eu foto o patrão e me manda embora. Quando a gente divide tesouro, a gente não precisa ter medo, não. Muita gente é o Senhor. Divide o tesouro. Aliás, você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreso. Aí no Brant, tem um irmão lá que ele chegou recentemente do Brasil e ele começou a trabalhar numa companhia que ninguém é crente, uma situação ruim. Ele até estava falando: pastor, não sei se eu vou dar conta de trabalhar, porque o pessoal só fala bobagem, só ouve bobagem, só conta bobagem, é o dia inteiro. Ele falou, eu falei, uai, faz a mesma coisa, conta as coisas boas, canta as coisas boas, toca as músicas boas. E ele falou assim: mas ninguém quer ouvir. Eu falei: mas você gosta de ouvir? Eu gosto, então põe. E ele começou a pôr. Aí ontem a gente estava lá, nesse aniversário, e ele veio. Ele falou: pastor, tem que te contar o que aconteceu. Ele já subiu de posição. Ele hoje já é, dentro do grupo, o chefe de todos lá. Porque o patrão, que não é crente, vendo a atitude dele, vendo essa sua... Ele falou assim: sabe que ouvindo as coisas que você ouve, as coisas que você tem falado, a maneira que você cuida da sua família, você é diferente. Isso é bom, eu preciso disso na minha empresa. Amém. Amém. A gente não sabe, Deus vai usar. O que eu não posso é guardar para mim só aquilo que Deus deu para mim, eu preciso dividir. Isso faz parte daquele que é um cristão verdadeiro, daquele que tem um coração como o coração de Deus. A gente precisa dividir com a nossa família, com as pessoas próximas de nós, aquilo que nós recebemos. Outro ponto nesse versículo 24 aqui que eu vejo que é importante, que quando nós cansamos, nós devemos descansar.
Eu falo muito isso aqui nessa igreja. Eu sei que em algumas igrejas a gente vai incentivado a fazer isso. Agora está chegando o verão, e eu incentivo, falo, meu irmão, eu sei que é maravilhoso a gente se encontrar no culto, e a gente deve, já é único, a gente encontra normalmente uma vez por semana, mas na verdade nós não podemos viver num encontro com Jesus só uma vez por semana. Eu preciso me encontrar com Jesus todos os dias da minha vida. Então nesse verão, se você precisar tirar um domingo para sair com a sua família e ir na praia, vai, não precisa ficar com medo do pastor, não, o pastor vai mandar embora da igreja, se você não for no culto. Não vai, sabe por quê? Porque sua família precisa de descanso, você precisa de descanso. Crente também precisa descansar. Mas vai com Deus, vai com o Senhor, vai no seu descanso na presença dele. Ou você acha que você só pode cultuar o Senhor no domingo de manhã, ouvir que nós estamos reunidos aqui na igreja? Mas crente precisa descansar. A nossa família precisa descansar. A gente precisa de descanso. Aqui é bem claro, né? Mas tem um ponto interessante aqui nessa passagem. Descansar não vai ficar à toa. Percebe aí no finalzinho do versículo 24. Eles ficaram para trás, mas eles não ficaram à toa. Eles ficavam o quê? Guardando a bagagem. Imagina 600 homens viajando, lutando. Em cada lugar que eles passavam, lutavam e venciam, tinha os despojos, eles traziam com eles. Esse povo devia ter uma bagagem grande ali, eles trouxeram. Esses homens não ficaram à toa, eles ficaram ali, parados, descansando naquele lugar, ficaram ali à beira do rio. Acho que não tem lugar melhor para descansar que perto do riozinho, né? Coisa boa, né? Se você gosta de pescar, então aí é ótimo. O Wagner lá para descer. O Wagner foi longe agora ali. Lá no Brasil. Lá no Brasil, né? Lá no Pantanal, né? Na beira da água fresca ali. Mas eles não ficaram à toa. E essa é uma coisa que a gente precisa lembrar, sabe por quê? Porque você hoje pode ser aquela pessoa forte na sua família, que ouvindo essa palavra hoje vai começar a estender, mas daqui uns dias pode ser que você seja a pessoa fraca que precisa de descanso. E no dia que você for essa pessoa fraca de descanso, lembre-se de uma coisa, você pode parar e descansar, mas não é hora de ficar à toa, não. Nós nunca devemos deixar de lado a responsabilidade que nós temos como família. E eles ficaram, sim, guardando ali as bagagens. Querido, aqui eu acredito que essa passagem ela traz para a gente entendimento. Nós temos que guardar, a palavra de Deus diz que nós devemos orar e vigiar em todo o tempo. Talvez hoje você esteja enfraquecido e você não está pronto para sair na luta, para lidar com aquela situação de frente com ela, para acompanhar os seus familiares em algumas situações que a sua família precisa. E talvez você não está pronto para essas coisas. Você precisa ficar ali, no sossego, no seu recanto, na beira do rio, sei lá onde você descansa. Se fosse a Priscila, ela queria ficar na beira da piscina, ela odeia rio. Eu não sei o lugar onde você descansa. O Samuel, meu filho, gosta de ficar dentro do quarto dele com os brinquedinhos dele. É o lugar onde ele descansa. Eu não sei onde é o seu lugar de descanso, mas entenda uma coisa, aonde você ficar para descansar, não se esqueça que você tem uma responsabilidade. Enquanto os outros pelejam, fica ali na retaguarda, guardando, orando. Senhor, eu estou sem força para ir enfrentar aquela situação agora, mas o Senhor é poderoso. E eu oro pela família, que agora com coragem está lá diante de mim, fazendo aquilo que eu agora não posso fazer. Não deixa a sua família de lado. Mesmo quando você esteja cansado, não desista, como o pastor Cláudio diz aqui, não desista da sua família. Me lembro do momento da Irmandina, eu falo isso porque ela contou isso em público na igreja, por isso eu posso estar falando aqui. No momento, quando ela viveu o princípio daquela situação, um dia ela nos procurou, ela falou, pastor, não tenho mais força para enfrentar isso. Eu falei, minha irmã, então senta, descansa, nós vamos te ajudar. Chamei o Paulo naquela época, o marido dela, o filho dela, eu falei, sua mãe está cansada, nós precisamos dar descanso para ela. Na hora da gente assumir algumas responsabilidades, deixar ela descansar, tomar o fôlego de novo. Fica tranquila, ela é lutadora, daqui a pouco, a hora que ela recuperar o fôlego, ela vai levantar e vai lutar de novo. Uma mulher de fibra, portuguesa mesmo, Não tem português aqui? Só tem português? Só tem português, foi portuguesa. E ela descansou, ela precisava daquele tempo. A hora que ela tomou o fôlego, ela levantou, pastor, não posso mais ficar parado. Eu falei, é isso aí, não vai. Mas é importante.
É importante a gente estender misericórdia e entender que as pessoas têm um momento na sua vida. Recentemente, alguns irmãos me procuraram, pastor, nós estamos passando por um momento de indecisão, nós estamos pensando em algumas coisas, e alguns irmãos procuraram e falaram assim, larga isso para lá, pastor, deixa. Eu falei, de jeito nenhum, desiste de ninguém, querido, porque todo mundo tem seu momento de fraqueza, todo mundo tem esse momento de descanso. Deixa descansar, deixa, na hora que recuperar o fôlego, a pessoa vai voltar e falar assim, não, pastor, estou aqui de novo, vamos lá. Foi um período, passou. E a gente precisa entender e não condenar os nossos irmãos por causa disso. Versículo 25. Ele diz lá, e assim desde aquele dia em diante foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Tem uma lição aqui para a gente nessa passagem. Amor e misericórdia são características na vida de um crente permanente. Amém, Senhor. Na vida de um crente, amor e misericórdia é uma característica permanente. Isso tem que permanecer contigo. Não tem jeito. Não tem jeito. É verdade, temos os nossos altos e baixos, mas isso nunca pode estar longe da nossa vida. Se somos um crente de verdade, se nós cremos no Senhor Jesus, se somos seus discípulos, estamos andando nos passos de Jesus, se tem algo que é permanente na nossa vida, nunca vai ficar atrás, é o amor e a misericórdia. São características permanentes na vida de um crente. Que coisa maravilhosa a gente poder olhar para o coração desses homens que foram valentes e lutaram, trouxeram suas famílias e agora voltando, junto de Davi, puderam não aceitar essa situação errada. Querido, não aceite, querido. Seja o seu coração permanente. Tem gente que vai te ligar e vai começar a te cutucar. É assim, em família é assim, Às vezes tem alguém passando uma situação e aí o outro, você resolve ajudar, aí aparece aquele enviado, e eu vou falar de Satanás mesmo, porque ele está sendo enviado de Satanás, e começa que nada, aquele é um preguiçoso, larga dele, não esquenta, você já perdeu tempo demais com ele, desiste dele, e você só vai perder o seu tempo, o seu dinheiro. Querido, ouve a voz de Deus, seja perseverante. Misericórdia e amor tem que ser constante nas nossas vidas. Talvez seja uma boa oportunidade para ajudar o outro, está te dando esse conselho também. Está precisando da sua misericórdia e do seu amor também. Versículo 26. Chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Querido, não adianta a gente só falar coisa bonita. Hoje o pastor pregou essa mensagem aqui e você falou assim: poxa, pastor, que mensagem linda, é verdade. Eu preciso respeitar mais a minha família, eu preciso estender misericórdia, amor. É lindo, querido, você sair daqui pensando isso, e eu quero muito que você saia pensando e refletindo nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa, não pode ficar só em pensamento e palavras. A gente vê aqui nesse versículo agora que aquelas palavras que Davi proferiu, aquele decreto que ele fez, agora se tornou uma realidade. E tem muita gente que às vezes de palavra e de pensamento até concorda com aquilo que foi ensinado, mas isso precisa se tornar uma realidade, isso precisa virar prática, isso precisa ser feito, isso precisa se traduzir em ação. A misericórdia ela tem que ser a ação da nossa vida. E se você não concorda comigo, você precisa ir para a palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos com você que deixa isso bem claro. Tiago 4,17. Ele diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Aquele que sabe fazer o bem, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Prática. Tem que pôr em prática. Não adianta ficar só na conversa, só nos pensamentos. O pastor falou comigo, eu tenho que ir para casa e orar. Vai orar, mas não vai só orar, vai fazer também. Tem gente que só fica na oração. Aliás, tem gente que vai 7 dias por semana na igreja orar. Uma irmãzinha uma vez me procurou: pastor, todo dia vou na igreja orar. E eu perguntei: quantas vezes na semana você vai na rua pregar? Ah não, pastor, eu oro, esse é o meu ministério. Eu falei: não, Jesus chamou a igreja aí, levar o evangelho. Nós devemos, se a senhora quer todos os dias orar na igreja, vai e ora, mas tem que pôr em prática a sua oração. Não tem nenhum valor diante de Deus. Por isso que chama oração. A palavra
com ação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olha, a gente pode cansar de muita coisa, a gente só não pode cansar de fazer o bem. Eu estava falando aqui agora, nós todos temos o direito de descansar, mas não de fazer o bem. Até o momento que a gente parar para descansar, a gente tem que descansar fazendo o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Aliás, quando a gente faz o bem, querido, isso traz consolo e refrigério para nossos corações. É lindo a gente ver os nossos filhos quando eles começam a se envolver no ministério com a gente. Eu não sei se você já teve essa experiência com o seu filho. Você deveria criar essas oportunidades com o seu filho. E eu, sempre que eu posso, eu levo meu filho, minha filha comigo. Quando eu saio para fazer ministério, quando eu saio para ministrar no parque, eu chamo eles, eu falo: ó, vocês podem brincar no parque, mas não se esqueçam, vocês vieram aqui hoje também para ministrar o Evangelho para essas crianças que estão aqui. Né? E no princípio, é lógico que eles não vão fazer. Eles estão ali envolvidos, eu vejo aquele monte de balanço, de coisa que roda, que pula. Ele vai lembrar de ministrar o Evangelho naquele momento? Ele não vai. Você tem que ser misericordioso. Nas primeiras vezes eu vi, mas eu sempre lembrando, eu falei: olha, não se esqueça, você veio aqui para ajudar o papai a levar o Evangelho. E recentemente minha filha, né, eu lembrei ela disso. Ela: pai, mas é difícil, porque ali a gente está brincando, ninguém quer ouvir isso. Eu falei: não, minha filha, fala, conversa com os meninos, que você vai ver que vai ter gente que ouvir. E ela começou a conversar com as meninas que ela conheceu ali. E daí a pouco ela voltou rindo, feliz da vida, toda contente. O que foi? Nossa, a menina ouviu, e ela disse para mim que ela creu em Jesus, né, ouvindo. Aquilo trouxe uma alegria no coração dela. Eu nunca vi ela brincar de uma maneira tão feliz naquele dia. Trouxe refrigério. Fazer o bem traz refrigério para a alma. Eu falo: é isso, minha filha, é assim. Né? A gente compartilha a nossa fé naquilo que a gente faz. Né? E aquilo incentivou, né, ela criar mais gosto, mais alegria pelo ministério. E a gente precisa levar os nossos filhos a ter esse tipo de experiência. Porque quando a gente começa a fazer o bem aos outros, né, e não tem bem maior do que levar a salvação na vida de uma pessoa, a gente descansa. A gente descansa. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha que interessante. Deus tem uma promessa, tem uma bênção para a vida daquele que faz o bem, para aquele que estende a misericórdia e a graça. Mas essa bênção ela é condicional. Tem muita gente que começa bem, até caminha, mas desfalece no caminho e acaba não vendo a promessa, acaba não vendo a bênção. Eu queria te incentivar hoje a não desistir. Não desiste dos teus familiares. Não desiste. Talvez essa pessoa já te disse não várias vezes. Talvez você já não vê mais nenhuma razão para acreditar que alguma coisa vai mudar. Querido, para Deus não há necessidade.